Olá, hoje nós vamos falar da nova versão do Colibri, a versão 8.5.2 e posteriores, em que há muitas mudanças e perceberemos isso logo no início. Quando você instala a versão nova do Colibri ou atualiza as versões antigas para a atual versão, haverá esse ícone que estará aqui na barra, né, de tarefas, ou pode-se ter um atalho no desktop. Pode-se observar que o símbolo dele é um foguete, né, e o símbolo do Colibri. E o nome desse aplicativo se chama Colibri Launcher. Você clica nele, ele abrirá essa tela e nós vamos explicar cada uma das ferramentas que tem disponíveis nessa tela. Bom, a primeira ferramenta vamos colocar aqui, vamos clicar aqui. Ele vai mostrar nessa tela, quando você clicou no símbolo do Colibri, ele lá mostra nessa tela o nome do servidor, né, qual é o sistema operacional que está rodando, qual é a versão do equipamento, a quantidade de memória que tem no HD que está disponível. Mostrará também a versão do programa, né, a versão do Colibri Master, colocará aqui o nome do banco, né, e o local onde ele está, já que ele é acessado pelo browser. E aqui os dados de conexão, que nada mais são que o nome do servidor, qual é o nome do login que está sendo usado para se logar no banco, o nome do banco do Colibri e o nome do banco do CBO, que seria o Colibri Back Office. E aqui o que está instalado, das versões que estão instaladas disponíveis. Aqui nós temos em suporte os avisos que nós iremos colocar, em que nós iremos personalizar toda a parte do suporte para quando houverem ligações e tudo mais serem colocados. Então a gente pode colocar aqui, vai ser solicitada uma senha que nós vamos digitar, desculpe, em que você pode digitar um título. Então, por exemplo, podemos colocar suporte 24 horas, o nome do título, e aí podemos escrever o texto, né, teste, né, e isso ficará salvo, né, iremos salvar, está salvo, né. Então, se da próxima vez, quando voltarmos para a tela principal, vamos clicar aqui na setinha do lado do Launcher, né, em que você clicar no suporte, aparecerá a mensagem, várias mensagens que foram escritas. Essas mensagens serão utilizadas para colocar os telefones de suporte, seja na empresa dentro do horário comercial, seja o telefone de suporte através de smartphones, né, e toda a política estruturada, né, de suporte aos nossos protocolos de horários de atendimento em relação à parte de cadastro, em relação à parte de relatório, em relação ao suporte em si. Na parte de licença é onde nós vemos o que está configurado para esse cliente. Aqui aparece o nome da revenda com seu respectivo telefone, o seu respectivo e-mail de contato, né? Até onde está a liberação do Colibri Pós, que é o antigo Colibri, né? A quantidade de dias restante, o Colibri Back Office, que é o programa de retaguarda, a mesma coisa, questão de dias. Aqui é quando existe a necessidade de fazer uma atualização da licença, que você força a atualização da licença, situações em que houve um pagamento atrasado por esquecimento do cliente, uma situação em que há uma mudança de módulo e que novos módulos são adicionados. Na licença de pós, a gente vê, por exemplo, aqui nesse cliente está habilitado, né, o módulo mesa, na parte de retaguarda o Colibri Back Office e o Colibri Cloud, na parte de periférico 9 terminais e 15 comandas. E na parte da licença de Back Office tem uma loja habilitada, estoque, pedido financeiro e a parte fiscal, né, já está habilitada nesse programa, nesse cliente. No checklist, o checklist aqui é uma inovação, em que basicamente quando você clica ele vai fazer uma checagem no sistema se algo está faltando ser configurado. Então quando você clica nele, ele vai varrendo o sistema e verificando que tem coisas que não foram configuradas, que são as que estão em amarelo. Por exemplo, aqui está dizendo os perfis de impressão estão configurados, né? Então a revenda vai verificar se é necessário configurar mais perfis de impressão,
né? Uma outra advertência aqui, se a configuração fiscal dos materiais estão corretas, né? Ou seja, existem materiais que estão sem informações configuradas, ou seja, não está faltando o campo de CFAP, CST, NCM e origem no plugin fiscal. Então, basicamente esses dois pontos. Esse outro aqui, lembrando que quando você seleciona, ele está dizendo aqui que o terminal sem perfil de impressão configurado. Então, existem vários equipamentos que não estão ainda com os perfis de impressão configurados e necessitam ser configurados. Passando para o próximo ícone, esse ícone que tem o símbolo de um pincel, ele muda a cor de fundo. Então eu mudei a cor de fundo para branco e aqui eu volto para a cor de fundo preto original. Nesse símbolozinho aqui, quando você clica, ele vai pedir a senha também. Você vai poder configurar, né, alguns parâmetros. Vamos verificar que parâmetros são esses. São esses três aqui parâmetros do usuário. Então aqui os parâmetros fiscais que tem a ver com a parte do Colibri Plugins e toda a parte fiscal. Aqui a configuração do Fiscal Gateway, que é a nossa comunicação com a Secretaria de Fazenda, toda a customização para a emissão das NFCs e NFE. E aqui já foi um que eu criei para abrir o SQL Manager, né? Então ele abre, né, o SQL Manager. Então vou fechar. Podemos criar um outro também. Então vamos voltar para lá. Aqui você pode ver que são aqueles lá, os três botões que estão logo na tela inicial do Manager. Você pode clicar aqui nele 2 vezes e aí você vai poder colocar um título, colocar o comando para poder executar, aonde que ele inicia, ou seja, o diretório que você inicia, a imagem, existe um bancozinho aqui de imagens que você pode selecionar, a cor que você vai utilizar, se a fonte de letras, né, aqui embaixo ela é escura ou é clara, o tamanho do ícone, se ele é pequeno, se ele é médio ou se ele é grande. Aqui se ele vai verificar a permissão. O que é verificar a permissão? Na hora que você abre, ele pede uma senha. Como aqui está habilitado que sim, ele pede uma senha para poder você entrar. E se aguardar a execução, o que significa? Significa que ele vai fazer uma verificação antes do próprio Colibri, antes de executar aquela tarefa respectivamente, né? Então vamos mostrar a diferença. Vamos desabilitar aqui, tirar a permissão e vamos tirar a opção de aguardar a execução. Então vamos salvar, né? Vamos voltar para a tela e vamos executar os parâmetros fiscais. Então, como pode ver, ele entrou automaticamente sem nenhum tipo de permissão. Agora, achamos necessário que seja importante colocar a permissão, porque muitos clientes ao longo do tempo nessas versões novas pediram que essa parte de acesso à parte fiscal e de customização pudesse ser parametrizado para a parte de segurança. Então nós vamos entrar aqui, vamos colocar aqui, vamos clicar aqui, vamos habilitar a verificar a permissão, vamos salvar. Vamos voltar para lá e verificar o que acontece. Clicamos em parâmetros fiscais e ele necessariamente pede a senha. E agora, quando vamos ver o efeito de quando configuramos o parâmetro de aguardar a execução. Clicamos sim. Então, vamos voltar e vamos executar. Ele vai executar, ou seja, quando ele termina de abrir o programa, ele aparece que tem que estar executando e depois ele abre o programa. E quando não tem essa opção, não aparece aquela tela anterior, né, de aguardar antes de abrir que se concretize a execução do aplicativo. Agora, como eu posso criar mais botões aqui? Sim, posso criar mais botões. Vamos criar um botão aqui para executar uma tarefa a mais. Eu vou clicar no mais aqui. Posso digitar um título, um comando, né? Posso procurar alguma coisa que eu queira executar. Por exemplo, vamos supor que eu queira executar
abrir a parte de configuração de backup, né? Então, vou vir aqui, tá? Vou botar um título, backup. Eu vou dizer que ele inicia na área de trabalho, pode ser, tá? A imagem, posso botar uma parte de imagem aqui, podemos colocar, vamos procurar uma imagem de backup. Vamos procurar uma imagem de banco de dados. Moedas não. Bom, vamos botar essas moedas que pode parecer como se fosse a pilha de um banco de dados, né? E podemos colocar a cor. Vamos colocar uma cor. Vamos colocar que seja esse verde aqui, esse cinza, né? Fonte escura, sim, né? Aguardar a execução, sim. Verificar a permissão também, sim. E eu quero tamanho médio. Você clica e verifica. Ficou muito apagado a cor em relação ao fundo. Então nós podemos mudar a cor, né? Vamos colocar essa cor aqui, né? Vamos ver como fica. Eu quero a fonte escura. Não, vamos tirar essa fonte escura daqui e ver como fica. Opa, ficou melhor a fonte. Então ficou melhor assim, backup. E aí você salva. Salvamos. Vamos voltar para a tela e vamos ver como fica. Olha como ficou. Quando você clica, ele vai pedir a permissão. E aí ele abre o programa de realização de backup, né? Então com isso você pode customizar toda a sua tela, né, para permitir as aplicações que são necessárias para serem colocados aqui na tela inicial. Esse outro botão, né, é o que permite entrar na configuração do usuário do Master Launch, né, ou seja, é o super usuário na prática. E aqui ele permite sair do launcher, né? Esse vamos executar por último. Voltando para essa tela principal, aqui você configura quando você vai exportar dados do CBO, né, ou do Colibri para balanças Toledo e Filizola. Qual é aquele caso? É aquele caso que você tem que a balança ela fica num determinado local, né, e aí você pega e exporta os dados do cadastro do Colibri ou do CBO para a balança. E aí lá na balança tem uma impressora, né? Ele imprime uma etiqueta com código de barra, que foi o que foi gerado pelo Colibri ou pelo CBO. E aí com isso daí você faz o que? Você pega na hora que você for passar no micro do caixa, ele vai ler corretamente o produto, vai escolher corretamente o produto, né? E obviamente com seu respectivo preço. Nesse outro aqui é quando você aciona o monitor de impressões, né? Que quem já está acostumado com o Colibri já viu diversas vezes. Aqui você vai verificar se existem impressões pendentes. Aqui você configura os arquivos, né? Quantos dias eu quero armazenar um arquivo de backup ou para descartar, vamos supor que seja 2 dias. Checar a pasta salvos a cada 1 minuto. Tempo limite de impressão para dar timeout de erro de impressão seria 120 segundos. E manter as impressoras com falhas desativadas durante quanto tempo? Durante 1 minuto. Você salva. Aqui você limpa o log de repente de registros que houveram, como foi esse que agora que eu fiz, e clica no OK, ele volta, né? Templates. O Templates aqui é uma ferramenta que nos permite editar os arquivos de relatório. É óbvio que é preciso ter um conhecimento para fazer com que se possa customizar os arquivos de relatório a saírem no Colibri. Então existe essa parte de templates. O Sync é a parte de configuração que permite, com um programa de retaguarda, se comunicar com o programa de frente, ou seja, permite que o Colibri Backoffice fale com o programa Colibri, que é o programa de PDV.
Aqui em relatórios, né? Para quem estava acostumado, era o antigo Colibri Reports, né? Então você clica em relatórios, ele vai abrir a tela de relatórios. Você digita a senha e você tem acesso ao Colibri Reports, que é o módulo de relatório. Em catálogos, aqui em catálogos é onde você vai fazer, quando você clica aqui nesses três, falaremos disso num outro filme, é onde você faz toda a parte de cadastro de grupo, de material, de classe, de combo, de observação, os locais de produção, os motivos de cancelamento e o layout. Aonde você faz tabela de preço, mês de pagamento, estratégia de desconto, promoção e perfil. Lembrando que quando você trabalha com o CBO, né, a parte de grupo, material, classe, combo, observação será feito e motivos de cancelamento serão feitos no CBO. A tabela de preços também será feita no CBO, os meios de pagamento também no CBO, né? O que será feito no Colibri, quando o Colibri estiver atrelado ao CBO, vai ser a parte de layout, os locais de produção, as estratégias de desconto, o desconto, promoção e o perfil. Então vamos fechar aqui a parte de catálogo. Configurações. Na parte de configurações é onde a gente parametriza o sistema. Então você tem a parte dos parâmetros, né? A parte de terminais, onde você configura todas as máquinas que estão no sistema. Se vai haver o uso de microterminais, aonde você cria e customiza mesas e fichas, as praças, se o estabelecimento for trabalhar com praças, as regiões para uso, principalmente quem trabalha com delivery. Ele abre também a parte dos plugins que existem no sistema. A parte de aqui você pode acionar também o plugin fiscal, a parte do plugin para balanças, a parte para CEP. Se o CEP, você pode usar o CEP que existe inclusive na internet, ou a consulta de CEP, o display, gavetas, observações, ocorrências e testes gerais. Você configura também, aqui existem todas as impressoras que são homologadas e você pode criar também outras impressoras. Os pontos de impressão, que são os locais de impressão, os nomes que você dá para os locais de impressão e a sua porta física, né, que são chamados agora de pontos de impressão. Aqui são os locais de produção e o que é impresso em cada local de produção. Os perfis de impressão, né, que é basicamente como é que vai ser o perfil de impressão para cada módulo, né, em que você vai customizar e vai dizer aonde que vai sair as impressões de cada um dos módulos, tipo conferência de conta, recibo de pagamento, os locais de produção de material, né, ou seja, toda a configuração de impressão. Aqui são os templates, onde a gente escolhe os que é possível escolher os tipos de impressões que nós vamos utilizar. Aqui são os templates relacionados com fechamento de caixa e com fechamento de período, na hora que vai fazer a impressão, né, da fita de fechamento do caixa e de fechamento do período. Funcionários, aqui você vai criar todos os funcionários que vão utilizar o sistema Colibri. Aqui os grupos que tem a ver com as permissões, né? Desculpe, aqui são os grupos a qual os funcionários estarão ligados. E aqui você vai dar as permissões para cada um dos grupos que foram criados. As permissões para cadastro, as permissões para configuração do sistema, as permissões para plugin fiscal, as permissões para uso para a parte de venda, que é o pós, e as permissões para relatório. Então aqui tudo você configura a parte de permissões. Então isso também será objeto de filmes em separados. Aqui em sobre, você tem aquela tecla que nós já vimos anteriormente,
Atualizações, aqui ele verifica se o terminal está atualizado com a última versão. É importante lembrar que agora o Colibri, o back-office, possui a possibilidade de se auto-atualizar. Então a gente escolhe se você quer que as atualizações sejam baixadas da internet, do site da NCR, e atualize automaticamente o sistema num determinado dia e num determinado horário, ou se você quer que isso seja feito da seguinte forma: as atualizações são baixadas, mas o cliente é que decide o momento de proceder nas suas atualizações. Aqui, como nós já havíamos mostrado no outro ponto, você mostra a parte das mensagens de suporte para que o cliente possa nos contactar. A parte de checklist também nós já vimos. Aqui é onde você vê a parte de licenças, que também nós já vimos no outro ponto, né? As licenças do Colibri e a licença do back-office. Aqui você aciona o master, que nós veremos também separado. O master é onde está basicamente toda a configuração principal do sistema, onde mostra as estações e tudo mais, é onde se uma estação inclusive está ativa, ou seja, se ela está ligada, né? Aonde você vê pacotes de atualização, por exemplo, no caso aqui, existe pacote de atualização que vão ser realizados. Então, para se ter uma ideia, eu quero atualizar o NCR Colibri Catalog, existe uma atualização pendente, então você vai clicar aqui. Acho que sim, isso só vai ser feito, ele não vai poder ser realizado porque o launcher está aberto, nós só vamos fechar o launcher depois, né? Então depois é que faremos as atualizações, isso será motivo também de vídeo separado. Aqui quando você clica, você abre o sistema Colibri, que seja, onde você abre a tela de venda, o período aqui está aberto, né, em que você pode utilizar os respectivos módulos. Nós falaremos também num vídeo novo essas novas telas de inicialização do Colibri. E aqui você abre o back-office. Então, e aqui você abre o back-office. Pronto, vamos sair e vamos proceder a uma atualização do launcher, desculpe, de um dos módulos, que é para a gente verificar como isso funciona. Nós vamos abrir o master. Desculpe, o master já estava aberto. Vamos sair do launcher e vamos proceder à atualização do catálogo. Sim. Significa dizer que ainda tem launchers abertos em alguma máquina, né? Então vamos proceder com a máquina que está ativa. Vamos aqui, vamos abrir o master. Enquanto houver um launch aberto dentro da rede, né, ele não permite que a execução seja feita, a execução dos pacotes pendentes. Então, por exemplo, como derrubamos o master, o último master que tinha, ele vai proceder à atualização, nesse caso do Colibri Catalog, ou seja, aquele que cuida da parte de cadastro. Então essa é uma atualização em que o sistema baixou da internet de forma automática o pacote de atualização, mas a atualização é o cliente que decide. Existe a outra possibilidade de que isso tudo seja feito de forma automática, ou seja, o sistema baixa da internet e automaticamente ele realiza a atualização do sistema. Então esse símbolozinho aqui significa que está havendo o processo de atualização. E aqui é colocado a data em que a atualização é feita, né? Então, no caso, dia 15/11, à meia-noite, aos 34 minutos do dia 15,
já aparece já está sendo feita essa atualização. Existem outras pendentes, como a atualização do Colibri Client, existe também a atualização do Colibri Config e a atualização do Colibri Desktop. O Colibri Desktop nada mais é do que o Colibri POS, né? Então, aqui está todas as atualizações pendentes. Existe uma também do Colibri Reports. Outra coisa, você não consegue executar uma atualização quando outra está em andamento. Então vamos mostrar isso. Por exemplo, eu vou realizar essa daqui do Colibri Reports. Digo que sim. Ele começa o processo de atualização. Como era pouca coisa, foi rápido. Vamos pegar uma que talvez seja mais demorada. Vamos pegar essa atualização do Colibri Cloud Client. Vamos executar, sim. Aí você tenta executar outro ao mesmo tempo, tá? Ele não deixa porque já existe um pacote em processamento, ou seja, é preciso, igual como no Windows, que você termine primeiro a execução da instalação de um aplicativo ou da desinstalação de um aplicativo para poder executar o próximo. Então aqui funciona do mesmo jeito. Então é preciso primeiro que um pacote seja atualizado para depois você executar a outra atualização, né? Então com isso a gente termina esse primeiro treinamento inicial, né? E aí sempre lembrando, todo o processo que está relacionado, seja com a parte de venda, seja com a parte do Colibri Back Office, com as partes de configuração, tudo é feito pelo Launcher. O Master é tudo que diz respeito à parte central do sistema, que diga respeito à questão do banco de dados e atualizações do programa. Esperamos que tenham gostado dessa nova versão, né? E até a próxima.